Em uma série de estratégias cuidadosamente orquestradas, a China abalou os mercados financeiros globais, queimando deliberadamente US $1 bilhão em private equity dos Estados, cortando sua carteira de títulos do Tesouro dos Estados, acumulando ouro e transferindo capital para Hong Kong, tanto que seu Banco Central gastou US $9 bilhões em apenas uma semana para defender sua paridade cambial. Estes não são incidentes isolados. Mas isso faz parte de uma estratégia mais ampla que mostra a rejeição de um sistema financeiro centrado no dólar. Os investidores globais fugiram do dólar à medida que o PIB do ZEU contraiu pela primeira vez desde a pandemia e os mercados de capitais privados congelaram. Uma questão urgente surge: o que aconteceria se a China nunca retornasse ao sistema financeiro dominado pelo ZEU? Lembre-se que, se você é fã de política e tecnologia, pode se inscrever no nosso canal. Para que esta comunidade possa crescer todos os dias, vamos começar. A saída estratégica da China do private equity dos Estados começou com a China Investment Corporation, que tem 133 bilhões em ativos sob gestão, que iniciou uma venda emergencial de os $1 bilhão em investimentos de private equity dos Estados, visando participações em gigantes como Blackstone e Autolife. Este não é um simples ajuste de portfólio regular. De acordo com a Reuters, a CYC contratou o banco americano Evercore para gerenciar as alienações, que ocorrem em meio ao ciclo antes do vencimento dos ativos. De acordo com dados de Pittsburgh, as avaliações do private equity nos 88 deals caíram 22% desde 2021, um movimento que desafia a lógica financeira tradicional. Por que aceitar tal perda? A resposta está na geopolítica. As ações de Pequim estão em linha com uma diretiva de 2012 a 2015 que restringe o investimento estrangeiro em mercados politicamente sensíveis, especialmente nos Estados Unidos, onde o escrutínio regulatório está aumentando. O Comitê de Investimento Estrangeiro do Eurosoniumal, CFIUS, está bloqueando cada vez mais os investimentos chineses em tecnologia, energia e biotecnologia por motivos de segurança nacional. Ao liquidar agora, a CIC pode se proteger de possíveis apreensões de ativos, vendas forçadas ou bloqueios regulatórios, riscos que aumentaram desde que os Estados Unidos congelaram os 300 bilhões de dólares em reservas russas em 2022. Não é apenas uma questão de retorno financeiro, é também uma questão de isolamento estratégico. O impacto se estende além do portfólio da China, e o private equity do ZEU já foi afetado pela crise de liquidez. Se outros investidores estrangeiros seguirem o mesmo caminho, poderá enfrentar uma recessão prolongada. O mercado privado depende de entradas contínuas de capital, enquanto as saídas da China podem desencadear um efeito dominó, limitando o crédito e inibindo o crescimento de indústrias que dependem de capital privado para financiamento, como imobiliário e tecnologia. Saques mais amplos, títulos do Tesouro de Ouro e transferências de capital. A retirada da China não se limita ao capital privado. A Bloomberg informou que Pequim reduziu as suas participações em títulos do Tesouro do ZEU de os 777 mil milhões em 2018 para os 775 mil milhões em março de 2025, uma redução de 2%. Não se trata de uma simples diversificação, mas de uma reorientação fundamental da estratégia de capital. O dinheiro patrocinado pelo Estado impede novos investimentos norte-americanos em tecnologia, energia e biotecnologia. Redirecionar recursos para obrigações denominadas em euros e economias alinhadas com a iniciativa Cinturão e Rota. Notavelmente, de acordo com dados do Deutsche Bundesbank do primeiro trimestre de 2025, a China se tornou o maior detentor estrangeiro de títulos alemães, indicando que a China está se mudando para ativos europeus menos afetados pelos riscos políticos dos europeus. Ao mesmo tempo, a China está acumulando ouro a um ritmo sem precedentes. Nos primeiros 4 meses de 2025, o Banco Popular da China comprou quase 30 toneladas de bebop, elevando suas reservas totais para 2.330 toneladas, ou 8% de suas reservas cambiais, segundo estimativas do Goldman Sachs. Embora isso ainda esteja abaixo da média de 20% dos bancos centrais em todo o mundo, a tendência é clara, ao contrário dos títulos do Tesouro do ZEU, que estão sujeitos a sanções e riscos cambiais. O ouro é um ativo neutro e não está sujeito à exposição.
O Conselho Mundial do Ouro observou que as compras de ouro dos bancos centrais aumentaram 5 vezes desde o congelamento de ativos russos, com a China liderando o impulso. Se essa tendência continuar, a alocação de ouro da China poderá atingir 10% no primeiro trimestre de 2026, corroendo sutilmente o domínio global do dólar. Esta corrida do ouro não é apenas uma questão de reservas, mas uma espécie de hedge contra um sistema financeiro quebrado. Historicamente, desde o choque de Nixon em 1971 até a crise financeira de 2008, o ouro tem sido um refúgio seguro em tempos de instabilidade monetária. O acumulamento de ouro da China reflete esses momentos, permitindo-lhe resistir a possíveis flutuações do dólar. Ao mesmo tempo, enviou um sinal para outros países, especialmente para o sul global, de que existem alternativas à hegemonia financeira dos ecosistema, Hong Kong como imã de capital. Talvez a evidência mais chocante da mudança estratégica da China esteja se desenvolvendo em Hong Kong. Em 3 de maio de 2025, a Autoridade Monetária de Hong Kong, HKM, interveio em HK 7,3 mil milhões. 9.004 mil USD, a maior operação de um dia desde 2020, não para apoiar o dólar de Hong Kong HKD, mas para enfraquecê-lo. A crescente demanda por dólares de Hong Kong, impulsionada por uma oferta pública inicial de tecnologia de US 80 milhões de dólares e um aumento dos fluxos de capital, elevou o dólar para o limite superior da paridade como o dólar americano. Isso não é uma fuga para o dólar americano, mas uma fuga para o dólar americano, a paridade do dólar de Hong Kong. Fundada em 1983 para estabilizar Hong Kong em meio à incerteza geopolítica, ela agora se tornou um canal de atração de capital para Pequim. Os fluxos de capital próprio, a conversão de dividendos e a demanda por negócios da carry trade estão fluindo bilhões de dólares para Hong Kong, forçando Hong Kong MA, HKMA, a intervir repetidamente para manter a paridade. O estrategista da Krupp, Adrian Lowe, ele previu que a intervenção continuará enquanto o dólar estiver fraco. Se essa tendência continuar, Hong Kong poderá se tornar um centro financeiro rival, sugando o capital de Wall Street e desafiando o papel do dólar como principal moeda de reserva do mundo. Rachaduras nos fundamentos da economia dos etoteus. À medida que a China se reposiciona, a economia dos acolcotúcios mostra sinais de tensão. O Bureau of Economic Analysis informou que o PIB contraiu 0,3% no primeiro trimestre de 2025, a primeira contração desde a recuperação pós-pandemia. O índice do dólar americano caiu 4,5% em abril, a maior queda mensal desde 2022, e os rendimentos dos títulos do Tesouro do CSU-COA subiram não por causa do forte crescimento, mas por falta de compradores. O Japão é o maior detentor de dívida do segundo trimestre depois da China. Uma redução de US 37 bilhões de dólares no trimestre levou a Moody's a alertar que os UNLDs poderiam ser rebaixados se o financiamento do déficit continuasse fora de controle. Em entrevista ao Financial Times, Danny Everson, da PIMCO, alertou que o risco de uma recessão está no seu ponto mais alto em anos e alertou para a possibilidade de estagflação se as tarifas forem combinadas com uma crise de crédito. Essas pressões são exacerbadas por desafios internos. Os salários reais caíram 1,1% no primeiro trimestre de 2025 e o custo das importações está aumentando devido às novas tarifas. Os EUA pretendem usar as tarifas como uma ferramenta de negociação, mas podem acelerar uma saída econômica mais ampla à medida que aliados e adversários questionam a sustentabilidade fiscal dos WEO. Divisões na Inglaterra. Um exemplo de pragmatismo. A estratégia agressiva de dissociação dos EU encontrou resistência mesmo entre seus aliados mais próximos. Em Londres, a chanceler do Tesouro britânica, Rachel Revido, se manifestou contra o corte dos laços com a China, a segunda maior economia do mundo, argumentando que a medida seria catastrófica para o Reino Unido, que enfrenta produtividade estagnada e um aumento do déficit comercial. Instituto Nacional de Estatística.
Segundo o relatório, em 2024, o comércio entre a China e o Reino Unido foi de 68 mil bilhões de libras, representando quase 7% do total de movimentos de mercadorias, crucial para indústrias como veículos elétricos e produtos farmacêuticos, apesar da retórica feroz dos executivos, incluindo Peter Navarro, que alertou no The Telegraph que o Reino Unido corre um risco real de se tornar um servo da China comunista se não cortar as relações com Pequim. A realidade em Londres reflete uma postura mais pragmática e cautelosa. A diplomacia britânica entende que, em um mundo cada vez mais interconectado e globalizado, um corte abrupto das relações econômicas com a segunda maior economia do mundo terá consequências catastróficas para sua própria segurança econômica e industrial. Portanto, Londres adotou uma abordagem estratégica, procurando manter e fortalecer os laços econômicos com a China através da negociação de acordos bilaterais que lhe permitam acessar o mercado chinês, essencial para indústrias-chave, como automóvel, tecnologia verde e farmacêutica. Além disso, o Reino Unido participa ativamente de fóruns multilaterais e organizações internacionais, onde pode influenciar a regulamentação do comércio global e promover um ambiente propício à coexistência com a China. Em vez de cair em confrontos diretos que podem isolá-lo ou prejudicar seu crescimento, esse pragmatismo também se reflete na maneira como Londres gerencia suas cadeias de suprimentos globais. Ao invés de se afastar da rede produtiva que desempenha um papel importante, a China busca diversificá-la e aumentar sua resiliência, entendendo que a dependência absoluta não é desejável, mas que uma alienação repentina pode levar a gargalos e grandes perdas de competitividade. A abordagem do Reino Unido mostra que, embora reconheça as tensões geopolíticas e a pressão de Washington, priorizou seus interesses econômicos e estabilidade financeira. Reconhecendo que a dissociação completa é uma estratégia com riscos muito elevados e potencialmente consequências negativas a longo prazo, a estratégia da China para reduzir a exposição ao sistema financeiro dominado pelos é clara e firme. Ao se livrar de $1.000 milhões em investimentos de private equity dos BTO, reduzir as suas participações em títulos do Tesouro dos ETO, aumentar significativamente as reservas de ouro e promover Hong Kong como um centro financeiro alternativo, a China está em uma retirada estratégica para desafiar a hegemonia global do dólar. Essa estratégia visa não apenas proteger seus interesses econômicos, mas também criar um sistema financeiro mais autônomo e menos vulnerável a sanções ou pressões externas. Os Estados Unidos, por outro lado, estão passando por uma situação particularmente complexa e delicada. Sua economia mostra sinais crescentes de fraqueza estrutural, com indicadores alertando para a desaceleração do crescimento, pressões inflacionárias persistentes e aumento da desigualdade social, aumentando as tensões políticas internas. Essas rupturas não se manifestam apenas na esfera econômica, mas também na esfera política. A polarização entre os diferentes sectores impede a formulação e implementação de políticas econômicas coerentes, eficazes e consensuais, e a falta de unidade interna e o confronto partidário contínuo dificultam o enfrentamento com flexibilidade e firmeza dos países aos desafios externos representados por potências emergentes como a China. Neste contexto, os aliados tradicionais dos Estados Unidos, liderados pela Grã-Bretanha, eles começaram a questionar publicamente a eficácia e a sustentabilidade da estratégia agressiva de confronto econômico proposta contra a China. Cada vez mais, em vez de seguir cegamente a linha de Washington, estes países acreditam que as políticas baseadas no confronto frontal e na imposição de sanções unilaterais podem ser contraproducentes, desencadeando retaliações econômicas, afetando os seus próprios mercados e causando divisões desnecessárias na economia global. Muitos aliados optaram por uma abordagem mais equilibrada e pragmática, levando em conta a necessidade de coexistir com a China como um importante player econômico sem sacrificar seus próprios interesses comerciais e estratégicos. Diante desta situação, o sistema financeiro global está em uma encruzilhada crítica. A hegemonia do dólar, que tem sido a espinha dorsal da ordem econômica mundial por mais de meio século, está enfrentando desafios sem precedentes.
A política doméstica dos Diomedion e as estratégias de diversificação financeira adotadas por grandes potências como a China enfraqueceram a confiança no dólar. Estes últimos estão a construir uma ordem econômica mais multipolar e descentralizada, promovendo novas uniões econômicas, internacionalizando o renminbi e fortalecendo centros financeiros alternativos. Este novo cenário envolve não apenas uma redistribuição do poder econômico e financeiro, mas também um repensamento das regras e mecanismos que regem o comércio e as finanças internacionais. O surgimento de múltiplos centros de poder, moedas e acordos bilaterais ou regionais pode significar um enfraquecimento da influência do yuan nos assuntos globais, levando a um equilíbrio mais diversificado, com diferentes economias partilhando o domínio correspondente. A China estará na vanguarda de uma reestruturação profunda do sistema financeiro global nas próximas décadas, que desafiará o domínio absoluto do dólar e abrirá as portas para uma ordem mais diversificada, competitiva e dinâmica. Lembre-se, se você não quer que sua casa desabe com as políticas de Trump, inscreva-se no nosso canal. Então você vai nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdo desse tipo.